a gente começa realmente a apresentar assim, que eu acho importante contextualizar porque eu propus esse. Só antes da gente começar realmente a apresentar assim, que eu acho importante contextualizar porque eu propus esse, esses dois capítulos especificamente, né? É que a gente já tinha discutido um bocado, né? Assim, a gente, acho que já tem uma compreensão bem consolidada, assim, de muitos dos nossos problemas, assim. E aí eu queria, sei lá, tentar trazer alguma coisa que começasse a apontar alternativas para a gente, né? Sei lá, de como a gente pode superar algumas dessas coisas e tal. E aí eu estava já em vista dessa tese, dessa Bianca Rosenbaumer, e achei que seria interessante ver o que é que ela propôs, né? Como alternativa. E aí essa segunda parte, né, da tese dela é justamente quando ela pega todos os problemas que ela diagnosticou lá na parte um e propõe uma saída, assim, uma alternativa possível, né? E aí foi o que eu propus, vocês toparam, e aí traduzimos e vamos embora, né? E aí eu fiz um breve mapinha aqui com a Aline da introdução, que é onde ela basicamente vai delinear aí teoricamente, né, e metodologicamente na pesquisa dela, qual é o rolê que ela está trabalhando, né? E aí eu não sei até que ponto vale a pena a gente aprofundar muito nisso, acho que não muito. Mas basicamente a pergunta-chave que ela propõe para a gente, né, é de que formas práticas sociais de produção em que estamos envolvidos enquanto designers podem ser transformadas pela recusa criativa e coletiva dos procedimentos que nos precarizam. E aí, para isso, ela propõe usar essa tradição autônoma marxiana e essa ideia de produção biopolítica comum e recusa ao trabalho desses autores, né? E aí, depois, que é no capítulo seguinte, ela propõe realmente uma prática, né, uma residência artística lá, artística não, né, uma residência de design, basicamente, que eu cheguei a dar uma lida rápida. Ela basicamente chama uma galera e bota todo mundo para viver junto durante uns meses, assim, e ver o que é que sai, assim, em termos de produção, em termos de convivência, em termos de, realmente nesse sentido de produção biopolítica da vida deles, né, lá qual é a cidade, meu Deus, não lembro qual é a cidade, mas aí eles ficam lá um tempão e Bolonha, parece. Ficam lá e convivem e tal, eu não cheguei a terminar de ler o relato como um todo. Mas é mais ou menos nesse mapa aqui que ela coloca esses dois capítulos. E aí a gente entra nessa teoria principal aí, que ela começa a colocar, né, quais são as premissas e tal, os principais para entender o problema que ela está delineando. Queres guiar aí, Aline? Não, pode continuar. Tá, qualquer coisa, chama aí Tá para bom. acrescentar isso. E aí, basicamente, é isso, assim. Nessa tradição do marxismo autônomo, reconhece, né, que o trabalhador é a origem da riqueza, que também é basicamente a tese básica de Marx, né, que é o trabalho humano que ele permite criar a mais-valia, né, e, portanto, gerar riqueza aí. E aí, o que a galera desse marxismo autônomo defende muito fortemente, assim, é que mesmo que o trabalhador ele seja explorado, ele tem uma posição do poder justamente porque ele produz a riqueza, né? Mas ele não pode fazer isso sozinho, porque fragmentado ele não tem essa capacidade de contrapor, né, os meios de produção aí do capitalismo. E aí a saída para isso, e daí acho que vem grande parte do autônomo assim, que precisa criar estratégias coletivas engajadas contra-hegemônicas, né, para transformar esse sistema de produção em uma outra coisa ainda não imaginada. Certo? Então é bem aberto aí nesse sentido. E autônomo porque justamente não depende dessas estruturas de estruturas e instituições, né, de poder que estão já instituídas. Tá? Tem que ser aberto para vislumbrar outro tipo de modo de produção, né? É porque as primeiras. O marxismo, inicialmente, ele era uma. Existia
uma situação hierárquica de que o trabalhador ele precisava da formação desses sindicatos para que a busca pelos direitos se tornasse possível. E aí, isso era mais ou menos década de 60, 70, por aí. Acho que era 60. E isso foi bem na época em que surgiu aqueles autores pós-estruturalistas e a escola de Frankfurt. E eles na época, estudavam que esse movimento sindical não como representante do trabalhador não surgia, não dava muito resultado, porque ainda era um movimento que era feito pelos trabalhadores, mas eram estruturas que ainda preconizavam uma hierarquia. Basicamente isso. E aí esse autônomo veio justamente para criar outro tipo de estrutura, né, Aline? Seria isso? Outro tipo de estratégia aí, né? Aline? Eu vou entender que sim. E aí uma outra premissa dela assim, é que o trabalho dos designers seria uma produção biopolítica, né? E aí acho que é importante a gente destrinchar um pouco esse conceito da produção biopolítica, que é um dos fundamentos mesmo assim da proposta dela, que a gente discutiu um pouco assim, e trouxe esse exemplo aí de 1984, né? Que entende que o poder ele não se expressa só pelas instituições de hierarquia política realmente, de, sei lá, poder executivo e essas várias instâncias aí, mas que na verdade o poder se reproduz nas próprias vidas, né, da gente, assim. E isso nas mais diversas esferas da nossa vida, e isso se dá pelos mais diversos mecanismos de controle e disciplina, né? Que aí Foucault vai explorar um bocado lá, aquela coisa toda de poder difuso e tal. E aí, em 1984, isso fica muito claro no sentido de que a vigilância, né, que ocorre lá do Grande Irmão, ele está regulando basicamente todos os comportamentos, né, dos indivíduos da sociedade, e aí ele dá um passo adiante e regula inclusive a linguagem, né? Seria também uma dimensão de como a gente reproduz nossos pensamentos, nossa comunicação e nossa existência. E aí seria realmente uma totalidade do controle político na vida como um todo. E aí o design estaria nesse nível de produção aí, que ela identifica na biopolítica de Foucault. Principalmente porque o design é uma ferramenta da subjetividade. A gente produz, nosso trabalho, pelo menos uma parte dele é imaterial, e isso automaticamente nos coloca dentro de um nível de mensagem em que a gente produz e reproduz muitos desses signos e desses que atuam no subjetivo, esse aspecto de controle ele funciona também de pessoa para pessoa. É isso. Isso. E aí ela identifica, né, segundo esses autores aí, que isso rola muito a partir do pós-fordismo, né, que aí seria justamente nessa época dos anos 60 e 70, que a indústria cultural, né, e a sociedade de consumo como um todo se torna quase que hegemônica globalmente, falando assim. E aí ela identifica, né, que esses modos de produção pós-fordistas de trabalho material são campos com muito potencial para esse imaginar outra coisa, né, se tornar-se outro. Assim. Justamente porque ele trabalha com a subjetividade, né? Todas essas produções aí que a Aline falou, de signos, ideias, códigos, etc., elas têm um efeito muito direto na formação de subjetividade das pessoas, que eles identificam, assim, essa galera mais pós-estruturalista e tudo mais, identificam como um campo muito
ativo de disputa política, né? E que, portanto, por poder transformar tantas pessoas, isso pode ter um potencial transformador e mobilizador muito alto. E aí, esses dois autores principais que ela traz, assim, que são Hart e Negri, eles definem essa ideia do comum, que são justamente essas formas de conhecimento, linguagens, códigos, informação e afetos, que eles criam meio que uma outra dimensão, não prevista pelo capitalismo até então, né? Que está fora da dialética aí de público e privado, e aí estaria numa dimensão que é regulada não pelas estruturas que já estão estabelecidas, mas pela própria comunidade de produtores e usuários que criam esse comum, né? E aí isso seria um terreno livre, assim, do qual o design faria parte, para que a gente pudesse começar a explorar esse potencial de formação de subjetividades não previstas aí, né? Se tornasse outro, não previsto pelo capitalismo até então. Só que aí ela já coloca um contra-argumento, né? Se o comum tem esse potencial todo, por que até hoje a gente vê que essa produção de comum não desprecariza nosso trabalho, né? E aí ela aponta que para que esse comum possa desprecarizar, ele deve ser politizado, né? Essa produção deve ser politizada em várias camadas, mas que hoje não é sustentável para nós, né, designers em geral, engajarmos nessa produção politizada a longo prazo, não é sustentável a longo prazo, porque a gente precisa basicamente pagar os boletos. Certo? E aí, dentro desse sistema em que a gente se insere, para pagar os boletos, a gente precisa de uma produção biopolítica que reitere o sistema, que enfim, esteja dentro dessa lógica da economia corrente. Assim. Não dá para tornar-se outro se a gente tem que, no fim do mês, comer, pagar os boletos, energia, essas coisas todas. E aí, mas ela faz questão de pontuar, né, que essa rivalidade, esse problema assim, dessa produção biopolítica, que cria rivalidade entre os designers, né, entre os produtores do comum, ela se dá não pelo próprio trabalho de criação do comum, mas pelas funções que elas exercem na economia real. Certo? Justamente essa necessidade de pagar o boleto. Tá? Então, o nosso trabalho de produção de comum, ele poderia ser libertador, em certo sentido, seria realmente uma coisa comum em comunidade, mas a gente não pode ser porque a gente depende da economia real, depende do salário, né, para pagar o boleto, e aí isso impede que a gente crie uma comunidade em aberta assim, a longo prazo. Complementar alguma coisa ali? Não, é que o neoliberalismo ele surgiu nessa época. E o Foucault ele era um teórico dessa sociedade neoliberal. E essa dimensão do comum, na verdade, é uma dimensão que foi teorizada por ele na biopolítica do poder. E aí a gente sabe que nós estamos completamente inseridos nessa sociedade neoliberal, então a gente, dentro do nosso trabalho, a gente enxerga isso de uma forma muito, muito real, assim, dos trabalhadores rivalizarem entre si, porque a gente está dentro de um sistema que valoriza essa coisa do não vou divulgar o meu salário porque eu quero ganhar mais que o meu coleguinha, então eu não quero mostrar que eu estou ganhando menos que o meu coleguinha. Assim. Ou então não existe nem esse conhecimento, assim, enfim, eu me perdi. Não, e eu acho que tem muito a ver também, Aline, com aquilo que a gente tem conversado um bocado da ideia de plágio, né? Tipo, eu não vou colocar minha ideia aqui porque alguém pode vir e roubar minha ideia. É justamente produzindo esse comum, né, de maneira totalmente individualizante e competitiva, né? Que é típica do A gente tem neoliberalismo. estruturas que reforçam isso. Isso. Né? Inclusive dentro do próprio ensino de design, que a gente tem
disciplinas de empreendedorismo, e seja o seu chefe, monte o seu escritório de design e ofereça o seu serviço incrível. E aí ela faz questão de pontuar, né, que isso se trata do modo como a gente ensina isso, mas que isso poderia ser de outra forma. Né? Acho que esse é o ponto principal dela. Assim. E aí é justamente isso que ela coloca, né, que se uma ideia é atribuída a um autor, ou um comum é produzido e partilhado de graça, é difícil pagar os boletos com isso. Isso sei lá, pragmatismo mínimo assim, que a gente precisa ter. E aí ela dá esse exemplo justamente dessa impressora 3D super maker, incrível, que a galera vende dizendo, você vai comprar esse negócio, você não precisa comprar mais nada na vida, porque você vai fazer tudo em casa e, enfim, vai criar outro tipo de sociedade, menos consumista, lá, enfim, todo esse ideário aí, né? E nesse processo eles se valem justamente dessa produção do comum que é de graça, né? Porque você não vai modelar 3D lá no Max, todas as coisas que você vai construir. Existe um site, que é um banco de dados aberto, com vários modelos que você pode baixar e imprimir. Só que ela coloca em questão, né? Será que quando a galera está vendendo essa máquina, que porventura custa 27 mil reais, tem até uma de 72 mil reais aqui, a galera está considerando toda a cadeia de produção como uma coisa libertadora, assim. A galera que vai lá minerar o material que é necessário para fazer o material que vai ser impresso, né? Que a impressora 3D vai usar. Eles estão considerando as condições de trabalho dessas pessoas e as condições de trabalho de quem cria e divulga de graça esses modelos 3D. E aí, muito rapidamente, a gente vê que esse tipo de cultura maker aí que ela apresenta por meio desse produto, dessa marca, né? Ela, na verdade, se apropria desse desejo profundo que a gente tem hoje, assim, de criar algum tipo de vida alternativa, né? Criar algum tipo de modo de produção diferente desse consumista e sequestra isso para só vender um novo produto, que seria essa máquina, né, travestida da ideia de que isso significaria uma outra realidade, mas na verdade só troca uma mercadoria por outra, né, que é o que ela coloca lá. E aí tem todo o rolê de, não, porque o Google Education aqui vai se beneficiar muito disso, e, enfim, cabe todas as questões aí de que tipo de educação é essa, de para quem isso vai, etc, etc, que simplesmente reproduz todas as estruturas e hierarquia de poder que do capitalismo, né? Como sempre, o capitalismo tecnológico. E uma máquina nada acessível, né, inclusive. E aí ela, colocando as limitações disso, né, desse tipo de design aberto, assim, ela apresenta o conceito de multitude como horizonte para a gente trabalhar, né? E aí ela define a multitude como essa estrutura organizacional que fornece os meios de construção da democracia. Não aquela baseada nas estruturas e relações formais, mas sim como nos relacionamos uns com os outros. E aí é justamente uma coisa que eu acho importante a gente enfatizar nesse sentido aí, que é uma democracia que essa ideia, né, de criar uma democracia mais democrática, né, uma democracia mais radical, uma democracia baseada nessas relações que temos uns com os outros, vem justamente do esgotamento do conceito de democracia que acontece também nessa época que o marxismo autônomo está surgindo aí, que a Aline pontuou super bem. É quando a gente vê que a sociedade de consumo, que quando a gente equacionou democracia e capitalismo, né, democracia e consumismo, não rolou, não deu certo. E isso era insuficiente, né, para criar uma sociedade vivível. E aí ela faz questão de tentar criar essa distinção, né, entre uma democracia de consumo e uma democracia real. E, e aí essa multitude também estaria pautada numa comunhão que daria tanto os meios de controle quanto possibilidade de expressar essas diferenças livremente. E aí ela coloca um pouco essa contraposição, né, entre, sei lá, um coletivo que apaga o individual e, na verdade, essa multitude seria um coletivo que ainda consegue expressar o individual. Certo? E aí a gente ficou muito, discutimos um bocado, assim, sobre o que seria, o que significaria essa multitude, né?
tentando procurar exemplos assim, de como, sei lá, o que é que constituiria essa multitude, como seria possível, tentar visualizar isso de alguma forma mais pragmática mesmo. E aí a gente chegou em alguns exemplos que seriam justamente essas experimentações com formas coletivas de fazer e produzir que desafiam os procedimentos de precarização. E a gente chegou em alguns exemplos que são totalmente fora do design, o que eu considero uma coisa muito positiva. Um deles que eu acho importante trazer assim foi o que rolou aqui em Recife em 2013, que foi o Ocupa Estelita, que foi uma experiência de ocupação, né, dentro dessa grande onda de ocupação que estava rolando no mundo todo e tal, que realmente criou uma sei lá, um modo de experienciar toda a comunidade, enfim, foi uma coisa muito, muito profundamente marcante, assim, eu participei com alguma, sei lá, consistência desse processo, assim, um pouco mais à distância e tal, mas foi uma coisa que modificou radicalmente, assim, o que é que eu entendia como uma existência democrática, assim, sabe? E aí tem altas pesquisas, tem até um amigo que fez a pesquisa dele de mestrado a partir da experiência dele lá na ocupação mesmo, que ele passou meses acampado lá e tal. Que só para dar um contexto, assim, esse era um terreno que fica numa área super importante aqui, histórica da cidade do Recife, que a prefeitura vendeu no leilão suspeito, enfim, toda aquele, aquela história mal contada, assim. E aí um consórcio de construtoras ia construir 13 torres, uma do lado da outra aí nesse terreno. Torres de moradia e torres empresariais e tudo mais. E aí a galera surgiu, eclodiu, assim, um movimento que, quando as construtoras começaram a derrubar os armazéns antigos que tinham aí, um monte de gente foi para lá, para o terreno, e começou a ocupação. Assim, aí passou vários meses meio que defendendo o terreno lá, a galera ocupando para preservar isso, e aí rolou vários movimentos culturais, oficinas de graça, show, não sei o que a galera meio que organizava autonomamente, uma coisa bem bonita. Um outro exemplo que a gente trouxe foi mais recentemente, né, que muito parecido nesse sentido assim, de ocupação, foi o Black Lives Matter lá em Washington, né, que transformou, inclusive, o próprio nome da praça, e também nesse rolê, né, a partir desses protestos, a galera ocupou e desenvolveu atividades culturais e de entretenimento, enfim. Realmente ocupou e fez aquele espaço público realmente público, né? Transformou realmente a vivência desse espaço, assim. E também, como não era de deixar de lembrar, a ocupação dos secundaristas em 2015 e 2016, aqui no Brasil também foi super importante, super marcante, assim. Eu já vi vários relatos, assim, perdidos, que foi totalmente transformador, assim, para as pessoas que viveram isso, né, que era um modo definitivamente autônomo, assim, de ocupar essas escolas, né, ocupar esses espaços, e se apropriar deles de uma maneira totalmente diferente do que era até então, né. E aí os secundaristas se organizaram sozinhos e tal, dentro desse rolê todo. E o MTST, que também é um exemplo muito claro, assim, desse tipo de organização que, de fato, tenta criar algum tipo de existência, né, algum tipo de biopolítica nesse sentido mais cru possível, assim, da vivência mesmo, a partir dessa tentativa de desprecarização, nesse caso da moradia, né, na cidade. E aí foram basicamente esses exemplos aí que a gente elencou. Quer completar aí, Aline, alguma coisa? Sim, eu juntei alguns exemplos dentro do movimento feminista que eu acho muito interessante da gente observar também, porque muitas vezes no movimento feminista as mulheres, não só as mulheres brancas, mas principalmente as mulheres negras estavam como é que eu chamo? Na vanguarda desses movimentos de resistência. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou parar a minha aqui.
Apareceu? Pareceu. Eu juntei alguns exemplos e eu fiz uma linha do tempo, na verdade, mas de coisas que eu acho muito importantes da gente pontuar, porque a união entre as mulheres sempre foi uma coisa assim. Na verdade, ela sempre existiu. Quando eu comecei a estudar o feminismo dentro da academia, eu tinha, na minha cabeça, o movimento feminista tinha começado, sei lá, durante o sufrágio. Mas não. Então, eu acho muito interessante porque esses movimentos em específico que eu escolhi, que com certeza tem vários, e com certeza de mulheres que não estão dentro do perímetro Europa, Estados Unidos, eu trouxe alguns, mas que eu não consegui, dentro da minha pesquisa, eu não consegui pegar movimentos africanos, por exemplo, que eu sei que tem, mas que estão não tão presentes quanto academicamente falando, quanto os mais conhecidos dentro da Europa, dos Estados Unidos. Né? Então, o Blue Stockings era uma comunidade, uma associação, pequena associação de mulheres da Inglaterra, mulheres nobres, mulheres, enfim, mulheres burguesas, que se uniam para discutir assuntos como ciência, sobre, enfim, coisas, assuntos como ciência, filosofia, pautas sociais. Existia também, existiam homens, elas permitiam que os homens participassem das reuniões, e o termo Blue Stockings é uma referência a uma vestimenta masculina que era usada, enfim, pelos homens na época, e que era uma vestimenta de... É porque, na verdade, era uma roupa de baixo, era considerado como roupa de baixo, não era vista. E aí, enfim, elas, na verdade, existiam... Dentro dessa organização foi construído, assim, um pequeno jornal, enfim, para divulgar as ideias que eram desenvolvidas dentro dessas reuniões. Isso em 1750. Em 1888, também na Inglaterra, teve um evento histórico. Eu acho que foram 1.400 mulheres que trabalhavam numa fábrica de caixa de fósforos, e isso bem antes acho que na mesma época, mas bem antes da grande divulgação das teses de Marx e Engels. E elas são um dos primeiros movimentos proto-sindicais, na verdade, de mulheres que exigiam melhores salários, a redução de carga horária, porque na época mulheres e crianças trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, se não me engano. Já, enfim, passando um pouco tempo, tem esse movimento nos Estados Unidos que foi bem significativo para o movimento feminista, o Red Stockings, que é um movimento de mulheres como a Gloria Steinem, eu não sei se estou falando o nome dela corretamente, mas tem a Sulamit Firestone, tinha a Kate Millett também, que são grandes nomes do feminismo acadêmico, que trouxeram o pensamento feminista para dentro da universidade, mas também elas eram um grupo feminista radical, se consideravam um grupo feminista radical. Isso antes de ter toda aquela treta do movimento feminista radical com as feministas e as mulheres trans. E essa foto acho que é a minha direita. Essa segunda foto, que não é o cartaz, é de um protesto no Miss America,
que era um festival de beleza, que é um protesto super conhecido, em que elas organizaram os protestos com muitas mulheres e elas foram para, eu acho que era a final ou era a semifinal do Miss America, e elas, enfim, protestaram contra essa indústria da beleza, né? Na verdade, o Red Stockings, ele foi muito importante porque ele levou a discussão do movimento feminista não só para a academia, mas ele foi muito popular em outras áreas. A partir dele, foi fundada a primeira revista feminina abertamente feminista. Eu acho que é a primeira revista feminina americana, se não me engano. Essa capa dessa deusa indiana, eu acho que é Ganesha, se não me engano. Ela é a primeira capa da primeira edição. E as edições, elas eram focadas principalmente não só em questões como opressão de gênero, mas também sobre direitos aborto, enfim, direitos de reprodução, direitos trabalhistas, a discussão entre salários, equalidade salarial, equidade. E, enfim, esse é o Ages for Housework. É um movimento em que a Silvia Federici, por exemplo, era uma das líderes. Esse movimento aconteceu na Itália e era um movimento que era ligado aos operaístas. E eles era um movimento basicamente que tratava da condição da reprodução social feminina, que, por exemplo, as mulheres, elas tinham conquistado o direito ao trabalho, assim como os homens, mas elas, mesmo assim, ainda realizavam os trabalhos domésticos. Então, por mais que elas tivessem saído de casa para o trabalho, elas ainda realizavam esse trabalho que é considerado um trabalho de reprodução social, porque elas, além de serem mães e serem responsáveis pela continuidade da reprodução da espécie, né, elas também são responsáveis pelo trabalho não remunerado dentro de casa. Então, foi a partir desse, principalmente por esse movimento que foi creditado a elas a luta pelo salário para as empregadas domésticas e também o salário para as mulheres, além do salário que elas recebiam no trabalho por realizar esse trabalho doméstico. Esse é uma cartilha que foi produzida por uma união de mulheres que trabalhavam na saúde, se chama Our Bodies, Ourselves. Eu acho que a tradução em português ficou Nossos Corpos, Nós Mesmas. É uma cartilha de educação sexual e educação reprodutiva. E, na verdade, é uma coisa, assim, muito importante, porque a educação, enfim, educação reprodutiva e educação sexual ainda eram muito pobre, ou quase não existia. Então, as mulheres não tinham consciência dos métodos contraceptivos, por exemplo. E, na verdade, isso é um dos instrumentos pelos quais os homens exercem poder sobre as mulheres, ou o Estado, as instituições hierárquicas. Porque as mulheres não tendo consciência, as mulheres não podendo trabalhar e as mulheres não tendo consciência enfim, desses métodos contraceptivos, elas ficavam à mercê do que os médicos falavam ou que os médicos não diziam e dos maridos.
Eu tentei trazer também outros exemplos fora dos Estados Unidos. Essa é a Marcha de la Reconquista, que aconteceu no México e foi até a fronteira dos Estados Unidos com o México, nos anos 70 também. Na verdade, esse era todo um movimento das mulheres chicanas, que eram as mulheres que, enfim, latino-americanas, que eu acho que elas trabalhavam nos Estados Unidos. Elas eram latino-americanas, mas se mudavam do México ou os países da América Central para trabalhar nos Estados Unidos, como babysitters, empregadas domésticas, e elas recebiam muito menos que as mulheres brancas receberiam por esse trabalho. E também em igualdade com mulheres negras, que também recebiam muito menos. E não tinham direitos, né? Essa imagem do movimento de libertação feminina chinês, na verdade, não corresponde a esse movimento. Esse, na verdade, é uma imagem das feministas na época de Mao Tse-tung. Para quem não sabe, o governo chinês, durante o período Mao, foi o governo mais equalitário para as mulheres na China. Inclusive, as mulheres tinham direito ao aborto, se não me engano. Mas aí, depois que o Mao morreu, a China mudou de estratégia no governo e na época foi instituído a política do filho único. E essa era uma política muito... É um assunto que eu não me aprofundei muito, mas que é importante ser mencionado, porque o Estado continuava exercendo poder sobre as mulheres. E muitas mulheres, inclusive muitas meninas, bebês, meninas, eram mortas ou abandonadas porque os homens tinham melhores chances de conseguir estabilidade financeira, ou eles eram melhor aceitos na sociedade chinesa da época do que as mulheres. E, enfim, a política do filho único foi destituída, acho que há uns 10, 15 anos atrás. Acho que em 2003. Voltando para os Estados Unidos, existia um movimento paralelo ao movimento negro, que era o movimento de mulheres conhecido como mulherismo. Uma das figuras principais desse movimento era a escritora Alice Walker, que é autora daquele livro A Cor Púrpura. Esse movimento se diferenciava, por exemplo, das mulheres marxistas negras e os panteras negras, porque elas, como mulheres negras, não se sentiam representadas dentro do movimento marxista. E, bom, eu também não conheço muito deles, mas eu trouxe a título de representatividade. Tem também o Sisters in Islam, que é um movimento que surgiu na Malásia de discussão de direitos das mulheres do Islã, mas sem aquela coisa daquele olhar ocidental para a sociedade islâmica de o Islã é ruim e a gente tem que acabar com o Islã, né, para libertar essas mulheres, que existe esse pensamento ainda hoje. Na verdade, a principal bandeira delas é justamente essa liberdade de poder escolher ser da religião islâmica e, mesmo assim, lutar por direitos dentro das estruturas hierárquicas do Islã e dos países que enfim, têm o Islã como religião oficial. Esse é o Guerrilla Girls,
ele é um movimento de culture jamming, que é um movimento de... na verdade, é um movimento meio teatral, meio artístico, performance. Elas eram feministas que elas não mostravam o rosto. É uma coisa meio Banksy. Assim, vou fazer a minha performance aqui, mas eu não vou mostrar o rosto para poder me proteger. E também proteger a minha segurança. Elas faziam protestos em galerias de arte e nas ruas também durante os movimentos em consonância, mas elas também foram muito criticadas por pessoas por mulheres que participavam do Guerrilla Girls, por ser um movimento predominantemente branco, de mulheres brancas, e as mulheres negras ficavam numa posição de minoria e de submissão às mulheres brancas. Mas eu acho interessante porque é um exemplo contemporâneo ao movimento Riot Girl, por exemplo, que também é bastante criticado por ser um movimento majoritariamente branco, mas que é muito interessante culturalmente porque eles são dois movimentos muito estéticos e muito lembrados ainda no imaginário da luta feminista. O Riot Girl começou como uma produção de zines e depois desenvolveu para bandas. Existiam várias bandas que pertenciam ao movimento Riot Girl, algumas que, enfim, era a época do grunge e eram várias bandas masculinas e elas, além de militarem por questões assim de igualdade entre sexos e de direitos das mulheres, elas também, como elas estavam dentro daquele nicho do punk, elas também militavam por elas habitarem aquele espaço. Então, tem uma fala que é muito conhecida desse movimento, da Kathleen Hanna, que é a principal figura do movimento Riot Girl, dela chamar as meninas para frente do palco, porque nos shows de punk, geralmente os caras ficavam na frente, eles não deixavam as meninas avançarem, principalmente porque o punk era, enfim, majoritariamente masculino. E vou passar. Alguns outros fora do eixo Europa e Estados Unidos, tem o Gulab Gang, que eu não sei se eu estou falando certo, mas em indiano é a gangue do Sari Rosa, que foi muito conhecido por ser uma união de mulheres contra... Na verdade, teve um evento que foi assim, o estopim para essa reunião de mulheres e esse movimento, que foi acho que foi um estupro coletivo que aconteceu dentro de um ônibus. E, na verdade, o estupro é um problema endêmico ou epidêmico, eu não sei qual é o termo certo, mas é um problema na Índia, como no mundo todo. E elas tinham é muito interessante ver os vídeos delas, porque elas têm uma presença assim, muito interessante. Elas vestiam esses saris rosa e elas se reuniam, elas se organizavam para discutir, enfim, os problemas estruturais dentro da sociedade indiana, mas elas também, muito parecido com o Sisters in Islam, elas gostariam de manter
de que o respeito à religião delas e à sociedade delas fosse mantido. Então, eu acho importante quando elas usam o sari rosa, justamente para demonstrar isso. Nós somos contra as opressões de gênero que acontecem dentro da nossa sociedade, mas nós também queremos que a nossa cultura seja respeitada. Outro exemplo, que é um exemplo icônico para o movimento feminista contemporâneo, é a greve das mulheres que aconteceu na Espanha, no 8 de março. Foi um evento gigantesco, foi a maior greve da Espanha, e foi tão grande que movimentou uma série de outras greves ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Foi a partir dessa greve que surgiu o movimento do feminismo para os 99%. E é também é muito interessante a gente ver que isso aconteceu em 2008, porque foi na mesma época da crise dos como é que chama? Eu não estou vendo o chat, enfim, só para avisar. Da bolha imobiliária? Isso. E, enfim, o pai Wall Street e todos esses movimentos anticapitalistas, né? E o movimento feminista também estava muito, muito presente ali. O último exemplo é o Everyday Sexism, que é um fórum online criado por uma feminista chamada Laura Bates. Tipo é um site que você se cadastra e você pode relatar a sua história de, enfim, alguma situação de abuso sexual, abuso moral, dentro do ambiente de trabalho, dentro da esfera familiar, da esfera urbana. E dentro desse site você pode ter acesso a como procurar ajuda, como se proteger disso, como ter também poder conhecer a história de outras mulheres, como elas tiveram acesso a outros tipos de suporte. E como vocês estão vendo aqui, é um projeto que está disponível em várias línguas. Então, eu trouxe para cá porque é um projeto inteiramente digital. E eu lembrei muito do nosso grupo. Enfim, são esses exemplos que eu trouxe. Incrível. Não conheço nada, velho. Nessas horas que você vê, né? Mas perfeito, Aline. E acho que isso, não só mostra exemplos de multitude, mas inclusive exemplos de multitude dentro do próprio movimento feminista, né? No mundo todo, assim. Porque Sim. Mesmo não só mostra variações e individualidades dentro do próprio movimento feminista, né? Embora todos estejam integrados pelo feminismo. Eu acho que eu trouxe alguns, assim, eu não foquei naqueles exemplos óbvios de movimento operário feminista, porque eu acho que um dos conceitos, enfim, a gente viu no começo que esse conceito de biopoder, ele atravessa não só essas esferas de controle, enfim, Estado, sociedade, mas também o subjetivo. Então, dentro da teoria feminista, a gente estuda que diversas opressões que são sofridas pelas mulheres são instrumentos de poder que recaem sobre essas mulheres. Então, o estupro inclusive, é arma de guerra. O problema da equidade salarial também é uma opressão que impede que aconteça a resistência das mulheres. Mas que a gente vê que, enfim, essa resistência existe, e ela existe até hoje.
E ela trouxe vários avanços que não são suficientes, mas que são avanços. E deixa bem claro como isso realmente, no sentido de biopolítica, né, ocorre em diversas instâncias, assim, esferas, né? Sim. Religiosa, econômica, de classe, geográfica, enfim. Então, todos esses, né, são exemplos excelentes de multitude, assim, que, deixa eu só terminar aqui essa outra parte, que acho que, inclusive, responde muito bem essa pergunta aí que a Eisenbauer faz lá no texto, né? Como é que a gente pode resistir e produzir, resistir por meio da produção e produzir enquanto resistimos, né? Nesse sentido de produção do comum. E aí também a Aline sugeriu esse exemplo aí, especificamente na formação em design, né? Que é se tu puder explicar melhor, Aline, mas basicamente é um evento autônomo, né? Que os estudantes fazem aí na UFC. Sim, o Mostra o Teu é um evento que, inclusive, esse ano vai acontecer online. Eu não é um evento que eu sou muito próxima, mas eles têm essa conta no Instagram. Enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, é bem legal. É um evento que é organizado pelos estudantes, não tem dedo de professor nenhum, e eu acho isso incrível. E são várias manifestações artísticas e enfim, exposições de trabalhos de design de diversas esferas que acontece dentro do espaço da universidade. E eu acho muito interessante porque além do lance de ter, enfim, tem mostra de filmes, tem um espaço em que você pode ver a produção dos estudantes, não só a produção acadêmica, mas a produção artística também. Existem espaços de conversa em que, inclusive, esses temas, como que a gente está tratando hoje, são temas abordados, né? Principalmente porque são alunos que se encontram em realidades hierárquicas muito distintas assim dentro da academia, né? São alunos cotistas e que, enfim, não são a maioria dentro do curso. Eu acho esse exemplo particularmente interessante porque é muito parecido com minha pesquisa de doutorado. Vou usar com certeza como uma referência na bibliografia. E o legal é que ele é co-criado, assim, mesmo se você não está próximo enfim, da galera que está organizando, eles realizam a mostrinha, que é um evento antes do Mostra o Teu, que é um evento de criação do evento principal. Então tem rodas de conversa, enfim, apresentações artísticas, tem enquetes, assim, eles são muito abertos para que você possa dar sua sugestão, o que você quer mostrar, o que você quer fazer, o que você imagina. E é muito aberto também para a comunidade, principalmente. Não é só para a galera do design, mas é para a galera do cinema, para a galera, enfim, da rua que escreve, que, sei lá, faz miçanga. Total. Tá muito bom isso, né? E aí, Eisenbauer, né, continuando, ela oferece aí como uma possibilidade de criar esse novo comum, né, um comum desprecarizado, a recusa ao trabalho, né? Que aí ela também faz questão de explicar bem aí o que é essa recusa ao trabalho, que seria a invenção de um modo de produção que supera o capital, né? E aí justamente volta um pouco para aquela coisa do tornar-se outro, que levaria a gente, né, a relações ainda não imaginadas de produção e reprodução de modos de vida, que permitiriam facilitar expandir nossos poderes criativos, né, como ela coloca em termos de, enfim, da vida como um todo mesmo. E aí uma coisa que eu acho fundamental, assim, ressaltar nesse ponto é uma coisa que a gente, em geral, em design, né, não tem muita atenção para isso,
separar o que seria o trabalho da mercadoria, né? O trabalho do trabalho não alienado, assim. E aí eu trouxe um exemplo de Evangelion, que eu sei que é um anime muito muito bem quisto pelo grupo. Liguei o microfone só para dar risada. É. Mas, enfim, Sim, é uma comparação sim, que um faz grande sentido. designer. Que eu vejo muito assim, essa separação de produto, né, trabalho e mercadoria, como mais ou menos como um campo de força, assim. Que, enfim, tem vários animes e coisas de ficção científica, mas The Evangelho me parece mais adequado nesse momento. É basicamente que o capital, né, quando ele vai assimilar alguma coisa assim, vai transformar algo em mercadoria, ele cria meio que esse escudo, né, essa coisa em volta, invisível, né, fica em volta desse trabalho, desse produto, que impede com que a gente de fato se relacione com a coisa em si, né, a coisa meio que vira sei lá, cria alienação, né, esse escudo seria justamente a alienação que a gente tem daquilo que a gente realmente está fazendo, do engajamento que a gente teria numa coisa que a gente que fosse propriamente nossa, né? E aí eu evidenciei isso assim, porque ela fala uma frasezinha no texto assim, que é quando ela fala que a recusa ao trabalho não é, ah, não, vou ficar aqui na cama e não vou trabalhar mais nunca. Assim, não é uma preguiça, entende? É um recusa ao trabalho dentro dos moldes capitalistas, né? Então, não é que a gente vá deixar de trabalhar, vá deixar de criar, é que a gente vai deixar de criar para ser expropriado, né? A gente vai criar segundo nossas próprias necessidades, segundo nossas próprias demandas. E aí, nesse sentido, seria basicamente esse ato de romper esse escudo, né? Esse campo de força, assim, que o capital cria para separar a gente do nosso trabalho, né? Essa seria romper justamente com essa alienação, nesse sentido, assim. E, enfim, isso aí seria furar esse campo de força, né? Que o capital cria entre a gente e o nosso trabalho. E aí essa recusa, ela sendo bem voltando um pouco ao pragmatismo da coisa, né? Ela não se realiza do dia para a noite. E para que a gente consiga, né, em algum grau esse tipo de desalienação, esse tipo de tornar outro, né, de outros modos de produção, a gente precisaria estruturar a demanda em diferentes níveis, né, e trabalhar com elas meio que simultaneamente, assim. Que aí ela aponta, né, reclamar melhores com remuneração de trabalho e menos carga de trabalho, mas não para permanecer do jeito que a gente está, né, só para a gente trabalhar menos ou ganhar um pouco melhor, mas para a gente ter espaço para criar algo novo, né, criar algo diferente, porque, enfim, todos sabemos que mortos de cansado e exaustos, como a gente está, não temos condições materiais de pensar alternativas, né? Pensar outros tipos de produção, assim. E também uma coisa que eu acrescentaria aqui, que eu e a Aline estávamos conversando também, é triste, né? A gente também não pode estar muito exausto e triste, assim, porque senão a gente não consegue pensar alternativas. E aí se cuidar nesse sentido afetivo também é super importante. E aí, com isso, né, com um pouco de melhora nessas condições, a gente poderia ganhar tempo, dinheiro e serenidade, que eu acho incrível assim, a serenidade aí, para imaginar e produzir outras coisas que não estão previstas, né, dentro desse sistema, assim, que é o que a precarização visa em muitos sentidos, né, impedir que a gente tenha outros horizontes possíveis, né? E aí, para isso, a gente estruturaria essas demandas básicas para poder ver além, né, pensar outras coisas além do que já é posto. E aí que ela retoma também no texto, mas muito fortemente, assim, que fez muito sentido agora que ela me explicou isso para mim, que ela enfatiza bastante que a recusa do trabalho, ela tem um impacto significativo no dia a dia, ela precisa ter uma perspectiva feminista intrínseca a isso, né? E aí faz muito sentido porque o fato dela ser italiana provavelmente indica que ela teve tem um lastro teórico aí, né? Uma herança desse movimento que a Aline falou, que Silvia Federici participou, né, do trabalho de reprodução remunerado, que é uma tecla que ela bate muito, né, no finalzinho do texto aí,
que para que isso possa, né, para que a gente possa realmente fruir dessa recusa ao trabalho capitalizado, né, o trabalho alienado, o nosso próprio modo de viver assim também precisa ser alterado, certo? E eu acho que isso é o a chave desse texto assim que me pegou muito, que enfim é uma conclusão que a gente acaba chegando assim em várias discussões, é que para a gente conseguir superar esses problemas do que a gente se defronta, né, de precarização, de trabalho em design, a gente não pode se limitar ao design. A gente não pode pensar nossa atuação limitada ao design, e não pode limitar nossas subjetividades em termos da nossa profissão. E aí acho que isso é uma coisa que ela vai soltando assim, em vários momentos dentro do texto, e fica explícito assim, nesse momento que ela fala dessa perspectiva feminista. Assim, e que isso não se trata apenas do trabalho em design, mas do nosso modo de vida mesmo. Assim. E aí entra essa Até ideia. porque não só são designers que são precarizados, né? De, Na verdade, a questão da precarização hoje em dia ela deveria unir mais outros profissionais, né? Não deveria ser só uma discussão assim, porque os designers são precarizados e nós, designers, temos que discutir isso. Mas deveria ser uma pauta de todos os trabalhadores, né? Uhum, exato. E aí o que ela propõe é que o que a gente deveria se perguntar, na verdade, não é nada em relação especificamente ao design, mas, na verdade, como a gente gostaria de viver, né? Como queremos nos relacionar uns com os outros e como queremos reproduzir nossas vidas. Então eu vejo que nada disso está restrito necessariamente ao design especificamente, mas a gente pensar o design dentro de um sistema que seja diferente. E acho que é essa limitação que muitas vezes a gente encontra na discussão especificamente do design, é que as pessoas acham que vão conseguir fazer alguma coisa diferente usando as ferramentas dentro desse sistema, né? Quando na verdade o problema é justamente o sistema e não necessariamente a nossa atividade, né? Então a gente precisa sair dessa lógica para poder romper com isso. E aí a gente trouxe alguns questionamentos assim para nortear um pouco a nossa discussão, que isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando muito assim, que se o conceito de biopolítica é realmente útil para superar essa precarização, porque eu desconfio que, sei lá, a gente não precisa ir tanto para o pós-marxismo, para o pós-estruturalismo, para entender como é que está rolando essa precarização. Acho que Hart e Negri, nessa ideia de comum, eu acho que a questão é menos imaterial do que parece, sabe? Acho que é muito mais material mesmo, assim. E aí, nesse sentido, acho que a teoria feminista tem uma contribuição muito maior no trabalho dela do que esse marxismo autônomo e tal. E aí eu acho que, enfim, a gente deveria se voltar mais para a coisa material da coisa e não imaterial. Se é possível, né, construir essa multitude para além dos muros da universidade, porque, dadas essas limitações, né, de pagar boletos e etc., acho que isso impõe uma urgência muito complicada para a gente, assim, que talvez seja a dificuldade fundamental, né? De que forma podemos construir uma imaginação coletiva horizontal para além do trabalho, que aí também se relaciona muito com essa coisa de sair um pouco da profissão do design, e a gente começar a pensar realmente em subjetividades, né, mas no sentido muito mais material, assim, de como é possível viver de outra forma. E, por fim, colocar uma problemática muito imediata, assim, né, muito clara, que é dessa possibilidade de a gente, que acho que o design ativista, em particular, aí, ele representa muito bem esse curto-circuito que a gente vive, né, enquanto designers, assim, tentando praticar uma atividade política, né. Será que se a gente
em que medida, né, a gente fazer cartazes, fazer comunicação e ilustrações e peças, enfim, divulgação de forma geral, assim, em que medida esse tipo de atividade que já está prevista, né, no circuito capitalista e despolitizante, assim, principalmente considerando as redes sociais, em que medida isso é válido mesmo, né, em que medida isso causa rompimentos, causa transformações, porque é justamente isso, esse tipo de ação, ele não vai para além do design, né, ele pensa o design só como essa estrutura de criação de material de signos e fica reproduzindo isso dentro de uma estrutura material que permanece imóvel, permanece a mesma, né? Então, eu costumo muito a me perguntar qual é a validade, né? Assim, de realmente a gente tá lá na rede social postando coisas de movimentos que acontecem, né? Claro que tem uma dimensão de conscientização aí, que não é desprezível, mas isso tem que estar articulado estrategicamente a outras iniciativas, né? Que nesse caso aí não está. É, inclusive, também muito fácil de ser cooptada pelo próprio capital, né? Isso, muito fácil. E né? Estando aí numa plataforma como Instagram, com 194 mil followers, e Eu fazendo... Não, eu acho muito complicado isso que tu disseste, assim, da centralização mesmo do design dentro dessa questão do design ativista, porque acho que a Aline falou disso um pouquinho também quando estava falando dos movimentos feministas aqui lá fora, que é uma coisa assim, não existe uma coletividade de fato, né? Fica muito preso a essa ideia de, sei lá, a gente produzindo pra gente. Não sei se faz muito sentido, assim, é designer fazendo pra designer. E nunca sai desse ciclo. Que eu acho que é o que me incomoda mais. Assim. É ação individual. É ação individual, assim, não costuma incluir. Existe um verniz de coletividade, que como o Eduardo disse, não é desprezível, necessariamente. Mas existe um limite para essa conscientização, que é assim, em que momento isso se torna quebrando o tabu da vida, sabe? Então, fazendo esse link. A ideia de produzir coisas gráficas e tal, inclusive, teoricamente, né, quando a galera vai escrever artigos sobre ativismo, design, criação de cartazes, esse tipo de coisa, a galera sempre vai lá, sei lá, beber nos movimentos 68, onde se produziu várias imagens, não sei o quê. Mas o que a gente design tem mania de fazer, né, é desvincular essa expressão gráfica do contexto em que ela estava ocorrendo, né? A partir do momento que essas coisas são criadas para integrar uma circulação de imagem que é totalmente performática, que é o Instagram, ou em Facebook, ou qualquer outra rede dessa, qual é a utilidade dela, né? Real. É simplesmente acumular capital social, né? Para as pessoas que estão fazendo. O próprio, sei lá, quando a gente tem aula de história do design e tal, que aí quando entra a parte do design russo, é muito curioso, sempre foi muito curioso para mim ver o esforço de se despolitizar aquelas situações. Bauhaus também entra nisso, mas somente o design russo, assim, o futurismo também. Que aí você vê as imagens, mas ninguém lhe dá o contexto de por que aquelas imagens foram construídas. Porque elas não existiam, sei lá, a parte do partido da União Soviética, assim, elas eram feitas para isso. E aí eu acho que coisas tipo, não como design ativista só, necessariamente, mas até produção individual mesmo, de cartaz, de coisa, elas acabam reproduzindo muito esse anacronismo de você fingir que, sei lá, tipo, o design ativista existe, mas existe em que contexto, sabe? Foi criado por quem? Quem é que está por trás? Quais são as ideias políticas por trás do negócio? É muito complicado, assim. Usar uma hashtag e pronto. Eu acho muito complicado.